Eu quero ler com os amados irmãos um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Nós vamos ler os 11 primeiros versículos do capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Nós conhecemos bem essa passagem, ela marca aí o início da caminhada cristã do apóstolo Pedro, de Tiago, de João, né? Esse texto está bem lá no início da jornada deles. E na semana passada nós meditamos um pouco na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Eu confesso que nesses dias, nesse tempo, eu tenho lido muito os escritos de Pedro, né? Deus tem me edificado muito fazendo essa leitura. Aliás, eu quero reforçar aí os irmãos em relação ao culto doméstico, né? Como é importante as famílias estarem reunidas, buscando a presença do Senhor, compartilhando a palavra. Nós, como igreja, estamos fazendo a leitura nesses dias da primeira carta de Pedro. Vamos terminar o mês aí, concluindo a segunda carta de Pedro, né? Nós começamos o ano lendo os evangelhos, né? Já temos aí lido algumas cartas de Paulo, agora as cartas de Hebreus, Tiago e Pedro, e vamos concluir o mês na segunda carta de Pedro. Então eu quero mais uma vez deixar esse reforço, esse pedido, esse encorajamento pastoral para que as famílias continuem orando, compartilhando a palavra. Isso é muito importante, nos fortalece, né? Aliás, esse sempre foi um princípio para a igreja, para o povo de Deus, né? E nós precisamos lançar mão dos recursos espirituais que o Senhor nos dá na sua palavra. E esse texto, semana passada, embora nós tenhamos meditado num texto que já estava no final da jornada de Pedro, capítulo 5, né? Quando ele falou lá do breve sofrimento que nós vivemos em relação à eterna glória que nos está proposta em Cristo Jesus. Esse texto é o contrário, esse texto nos fala do início da sua caminhada, e eu quero então rapidamente compartilhar com os irmãos esses versículos. Lucas 5, de 1 ao 11, a palavra do Senhor diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, daqui para frente serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Aleluia, louvado seja Deus por sua palavra. Eu quero pensar sobre a grande lição tirada das 2 pescarias, porque na verdade nós encontramos aqui 2 pescarias, né? E nós vamos perceber que há uma grande lição tirada aqui desse texto. Nós percebemos que um aparente fracasso experimentado ali por Pedro e por seus amigos, seus companheiros de profissão, foi exatamente a porta aberta
para que grandes mudanças se estabelecessem na vida daqueles irmãos, daqueles pescadores. Então, às vezes, nós nos deparamos com situações na nossa caminhada que são aparentemente ruins, né? Que são difíceis de nós entendermos, mas em meio a essas dificuldades, Deus se manifesta, né? Nós crescemos muitas vezes nesse tempo, e eu quero então pensar sobre isso aqui nesse texto, né? Nós nos lembramos que Pedro, Tiago, João, eles eram pescadores, eles não pescavam por hobby, né? Nós temos alguns amigos aqui da igreja, alguns irmãos que gostam de pescar, né? Às vezes passam não só uma noite, mas várias noites sem apanhar nada e ficam felizes da vida, né? Mas não são profissionais da pesca, né? Nós estamos falando aqui, lendo um texto que diz respeito a pessoas que viviam disso, era o ganha-pão deles, era a sobrevivência deles. Então, passar uma noite inteira sem apanhar um peixe sequer, para eles era algo importante, né? Foi uma experiência dura, difícil, e nós vamos perceber que eles já estavam na praia, diz o texto, que já lavavam as suas redes, né? O versículo de número 2, a palavra diz que eles já lavavam as redes, ou seja, já haviam chegado ao final de uma jornada, né? Já tinham terminado o trabalho e agora certamente iriam descansar para começar à noite novamente essa jornada. E é nesse momento que o Senhor Jesus chega ali ao lago de Genezaré, diz o versículo 1, que é o mar da Galileia, né? E aí a multidão se aproxima de Jesus por uma causa nobre, né? O texto diz que a multidão estava ali apertando para ouvir a palavra de Deus. Coisa tremenda. Disponibilizarmos a nossa mente, o nosso coração para buscarmos a palavra, para ouvirmos a palavra do Senhor. E diz o texto que Jesus viu 2 barcos junto à praia, no versículo 2, e os pescadores estavam ali, já haviam desembarcado, estavam lavando as redes, e Jesus entrou em um dos barcos, que era o de Simão, que era de Pedro, pediu a Simão que afastasse um pouco da praia, e ele começa a ensinar aquelas multidões dentro do barco, né? Então perceba aqui o privilégio de Pedro, né? Pedro teve Jesus participando, entrando ali na sua empresa, né? Jesus entra ali em um dos barcos, uma ferramenta de trabalho de Pedro, né? E é algo para nós pensarmos, né? Para cada um de nós que está refletindo nesse tempo, qual é a relação de Deus com a nossa profissão, com o nosso trabalho? Será que nós reconhecemos, né, que tudo que diz respeito à nossa vida precisa estar debaixo do senhorio de Jesus, né? O nosso trabalho, a nossa família, né? Então Jesus começa a fazer parte ali da empresa de pesca de Pedro e dos seus sócios, e aí diz o texto que após ter ministrado aquelas multidões, ensinado aquelas multidões, Jesus se dirige a Pedro, e nós podemos pensar que Pedro ouviu a palavra, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e o Senhor estava aquecendo o coração de Pedro, que estava frustrado, que estava decepcionado, porque passou a noite inteira e não apanhou um peixe sequer, ia voltar para casa triste, né? Mas o versículo 4 diz: quando acabou de falar, disse a Simão. Interessante, Jesus tem um ministério, no ministério terreno de Jesus, ele dava muita atenção às multidões, ele não negligenciava as multidões, mas ele não abria mão de um discipulado individual, particular. Isso é muito importante pensarmos, né? E ele agora se dirige a Simão, e no versículo 4 ele diz: faze-te ao largo, ou seja, vai mais profundo e lançai as vossas redes para pescar, né? Então estamos vendo aqui
que agora se inicia a segunda pesca. A primeira pesca foi a que foi feita à noite, né? Em que Pedro diz que ele não apanhou nada, né? O versículo 5, né? E agora a segunda, que é ordenada pelo Senhor Jesus. E ele diz então: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E aí vejam a resposta de Pedro no versículo 5: mestre, ele chama Jesus de mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ou seja, houve esforço, houve empenho, né? Fizemos o que estávamos acostumados a fazer, não houve resultado algum. Nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E eu quero então pensar sobre o que mudou. Era o mesmo lago, era o mesmo mar da Galileia, o mesmo barco, os mesmos pescadores e as mesmas redes, né? Mas o que é que mudou? Eu quero então destacar aqui pelo menos 3 situações diferentes nesta segunda pescaria. Em primeiro lugar, primeiro fator aqui muito importante é que Jesus estava presente. Diz o verso 3 que ele entrou no barco de Pedro, né? Ou seja, desta vez eles não estavam pescando mais sozinhos, porque Jesus estava ali, Jesus estava presente, o Filho do Deus vivo estava com eles. Primeiramente, Jesus teve acesso à profissão deles, ao barco deles, à empresa deles, e ele então Pedro permitiu que Jesus entrasse, que ministrasse as multidões. E depois que Jesus tinha usado o barco de Pedro para os seus propósitos, Deus tomou conta das necessidades de Pedro. Aqui nós estamos vendo um princípio, que é o princípio apresentado por Jesus em Mateus capítulo 6, verso 33, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Os interesses do reino de Deus foram cumpridos quando Pedro permite que a presença de Jesus se manifeste ali no seu barco, que Jesus entrasse, pudesse ensinar, pudesse ministrar aquelas multidões. E agora é o Senhor Jesus quem ordena que Pedro volte a pescar. Então, nessa segunda pesca, primeiro fator que marca a diferença é a presença de Jesus. Jesus estava presente. Veja o que Pedro diz no versículo de número 5: mestre, havendo trabalhado toda a noite. Nós trabalhamos, eu trabalhei, mas agora ele vai continuar trabalhando, mas com a presença de Jesus. Aleluia. A soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade, mas é muito diferente nós vivermos a nossa vida tendo Jesus presente conosco. É muito diferente. Eu estou falando a irmãos da nossa comunidade que são trabalhadores. Nós temos irmãos que são patrões, são empresários, né? Temos irmãos autônomos, temos irmãos que são servidores públicos, mas todos, independente da profissão, contam com essa mesma presença do Senhor. A presença de Jesus faz toda a diferença na nossa vida, no trabalho que desempenhamos na sociedade. E isso é maravilhoso. Temos essa consciência do senhorio de Cristo no nosso trabalho. Então, a presença de Jesus estabelece o início de uma mudança na vida de Pedro. E aí a pergunta é: Deus tem acesso à sua vida profissional? O Senhor Jesus é o Senhor da sua família, o Senhor do seu trabalho, Ele governa a sua vida. Segunda realidade que nós vemos aqui nessa segunda pesca é que não somente a presença de Jesus se manifestou, mas a sua direção foi seguida. Percebam, no versículo de número 4, Jesus diz: faze-te ao largo, vai mais para o fundo.
e lançai as vossas redes para pescar. Vão mais profundo. Lancem as redes de vocês para pescar. E eu fico pensando, amados irmãos, que o que fez Pedro voltar ao mar não foi a sua razão, né? Mas foi a sua fé na palavra do Senhor Jesus, na direção que Jesus acabara de lhe dar. Porque por sua razão ele não voltaria ao mar. E ele diz isso, havendo trabalhado toda a noite. Ele está dizendo: Senhor, o melhor horário não é agora, né? Nós passamos toda a noite no horário mais indicado, mais apropriado. Não tem o sol, a luz do sol batendo sobre a água, né? Não, mas ele está agora acatando uma ordem de Jesus, uma direção de Jesus. Eu quero lançar esse desafio para você que está me ouvindo. Ouça a direção de Jesus para a sua vida. Ouça a palavra de Jesus. Coloque em prática a palavra do Senhor. A Bíblia diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Como é importante colocarmos a palavra de Deus em prática. Foi isso que Pedro fez, né? Ele, primeiro, dá lugar à presença de Jesus. Em segundo lugar, ele atende à palavra do Senhor. A direção de Jesus foi seguida. Ele é humilde aqui. Jesus não era pescador, mas Jesus é reconhecido por ele como mestre, né? Ele sabe que Jesus tem uma palavra sábia, ele sabe que Jesus tem uma palavra inspirada, e para nós ele é mais do que um mestre, para nós ele é mais que um profeta, para nós ele é Deus Filho, Deus encarnado. Por isso a igreja o adora, por isso a igreja o reconhece como Senhor. E nós devemos viver, irmãos, dando ouvidos à palavra de Jesus, guiados por sua palavra. Talvez você esteja vivendo baseado naquilo que você conhece e domina, e é óbvio que nós celebramos os dons de Deus também naturais, o discernimento, o entendimento, o conhecimento, fruto também de estudo, de esforço. Isso é importante na nossa vida, mas nós não abrimos mão da palavra de Deus. Como igreja, como povo de Deus, nós temos a palavra de Deus como a nossa direção, como lâmpada para os nossos pés, como luz para o nosso caminho. Isso é muito importante. Pedro tinha domínio na sua profissão, tinha conhecimento que era concernente ao seu ofício, aquilo que ele desenvolvia, mas ele deu ouvidos à palavra do Senhor. Isso é muito importante. Talvez você seja um ótimo profissional de saúde, um bom engenheiro, um grande engenheiro, um arquiteto, um pedreiro, não importa a sua profissão, dê ouvidos à palavra de Jesus, a sabedoria que vem de Deus. Busque a sabedoria do alto, em nome de Jesus. Peça isso ao Senhor. Me dirijo à juventude que me ouve, peça ao Senhor: Senhor, eu quero sabedoria, conhecimento, inteligência. Como isso é importante para nós buscarmos no Senhor a orientação, não ficarmos presos àquilo que nós já conhecemos. Nós podemos ir mais, nós podemos ir além. Imaginem, amados irmãos, se Pedro recuasse, Não, eu já tentei de tudo, e eu que entendo de pescaria, meu amado? Mas ele ouviu a palavra, ele foi humilde, ele disse: Senhor, sob a tua palavra lançarei as redes. Ele dá lugar à presença de Jesus, ele segue a direção do Senhor, e por último, ele também dá crédito à promessa, ele leva a sério a promessa do Senhor. Vejam, no versículo 5 ele diz: sob a tua palavra lançarei as redes. Mas que palavra é essa? No verso 4, lançai as vossas redes para pescar.
Jesus está fazendo uma promessa: vocês vão lançar as redes, vocês vão pescar. Jesus não disse: olha, lance as redes, daqui a pouco vocês vão puxá-las novamente vazias, lavem-nas de novo e voltem para casa. Não, lançai as vossas redes para pescar. É uma promessa. O nosso Deus é o Deus que nos promete e cumpre as suas promessas. E aí, amados, Pedro levou a sério a promessa do Senhor. Será que nós temos levado a sério as promessas de Jesus? As promessas que o Senhor tem feito a nós, irmãos, estão de pé. Eu me lembro em Lucas capítulo 1, quando Maria recebe o anúncio do nascimento de Jesus, ela diz: como será isso, né? Quando o anjo anuncia o nascimento de Jesus, o mensageiro de Deus, ela diz: como será isso? Não tenho relação com homem algum. E aí o anjo diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, Lucas 1, 35, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Filho de Deus. O anjo ainda, para aquecer o coração de Maria, para fortalecer a sua fé, ainda dá um testemunho da família dela. Isabel, versículo 36, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Diziam que ela era estéril, diziam que ela não ia dar à luz, a idade já era avançada, mas o Senhor cumpriu essa promessa. Agora olha o versículo 37, por quê? Que Maria daria a luz e deu a luz a Jesus por obra do Espírito Santo. Por que Isabel pôde dar a luz também com a idade avançada? A resposta está no versículo 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aleluia! Queridos, nós precisamos levar a sério as promessas do Senhor. Foi o que Pedro fez aqui no texto. Lançai as vossas redes para pescar. E Pedro obedece. Pedro acolhe a promessa de Jesus. Ele obedeceu a ordem, a direção de Jesus foi seguida e ele creu na promessa do Senhor. E o resultado foi tremendo. Não somente na questão da quantidade de peixe que foi apanhada, a grande quantidade de peixe que foi apanhada, mas a mudança que aconteceu na vida de Pedro. Por isso que eu abri essa reflexão pensando sobre a grande lição tirada das duas pescarias. A grande lição que nós aprendemos é essa, que Deus pode transformar um aparente fracasso em uma oportunidade de crescimento e mudança na nossa vida. Pedro foi transformado aqui. Ele percebe o sinal de Deus, ele sabe o que aconteceu, ele tem discernimento de que ele foi impactado pela glória de Deus, pela majestade daquele que criou todas as coisas, que criou o universo, que criou o mar da Galileia, que criou os peixes que estavam ali. E ele então diz: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Ele começa chamando Jesus de mestre, diz o verso 5, mas no verso 8 diz Senhor. Aleluia. Tudo que Deus faz na minha e na sua vida é para que de fato nós o reconheçamos como Senhor da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Esse milagre foi a porta de entrada para um grande momento de transformação, para um relacionamento com Cristo ser iniciado. E Jesus diz então: Simão, de agora em diante serás pescador de homens. É uma jornada espiritual que se inicia a partir desse momento em que Pedro reconhece que é pecador. Diz o verso 8: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Esse é o ponto que Deus quer das nossas vidas. Para que Jesus possa mudar a nossa história, para que Ele possa ser o Senhor das nossas vidas, nós temos que reconhecer que somos pecadores, que nós temos como essência dessa palavra pecado,
uma tendência, um desejo, um anseio de vivermos no centro da nossa vida, no governo da nossa vida. Essa é a essência do pecado, né? Deus dá uma ordem e os nossos pais quebram o limite, rompem o limite, ultrapassam o limite, desobedecem ao Senhor, dizendo: nós não queremos mais viver debaixo do seu governo. Essa é a essência do pecado, viver como se nós não precisássemos de Deus. Mas quando nós reconhecemos que somos pecadores e precisamos da graça de Deus, que se manifestou em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único que pode nos reconciliar com o Pai, porque Ele pagou a nossa dívida na cruz, Ele morreu a nossa morte. A ira do Pai contra nós, apontada contra a nossa cabeça, por causa da nossa rebeldia, foi aplacada no sangue de Jesus, foi satisfeita no sangue de Jesus, e agora nós somos reconciliados com o Pai através da morte do seu Filho. Quando nós reconhecemos isso, nós nos tornamos filhos de Deus, e nós, pela graça do Senhor, iniciamos uma jornada maravilhosa, nesse mundo ainda, mas que tem desdobramento na eternidade. E Pedro passa a seguir ao Senhor, diz o verso 11, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Esse é o desafio do Senhor para você nessa noite, deixar tudo para segui-lo, deixar o seu desejo, o seu anseio de andar com as suas próprias pernas, de governar a sua vida, e reconhecer que a direção do Senhor para nós é a melhor que tem, é a melhor que existe. Ele é a pessoa mais capaz de guiar a nossa vida, de abençoar a nossa vida, de guiar a nossa profissão, de conduzir a nossa família. Pedro reconhece isso. Tendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ou seja, ele estava andando, vivendo segundo os seus esforços, o seu conhecimento. Mas ele percebeu que precisava abrir espaço na sua vida para a presença de Jesus, para a palavra de Jesus, para as promessas do Senhor. E que nessa noite seja assim também com cada um de nós. Que Jesus tenha espaço. Pedro não foi indiferente à presença de Jesus. Jesus estava ali à praia e Jesus entra no seu barco e Pedro não o repreende, não pede para que ele saia, como fizeram aqueles homens lá, os gadarenos, né? Pediram para que Jesus saísse da cidade deles. Que coisa tremenda. Quantas pessoas têm dito isso, não querem o governo do Senhor Jesus, não querem o reino dele na sua vida. Mas quando nós abrimos o coração, reconhecemos o senhorio de Cristo, cremos na sua palavra, cremos em quem Ele é, quem Ele disse que é, o Filho de Deus, o único Salvador, o Cristo, o Messias, reconhecemos a sua obra, pagou a nossa dívida na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, está à direita do Pai intercedendo por nós e prometeu que virá nos buscar, voltarei para vós outros. A nossa vida passa a ser guiada por Ele, por sua palavra, por suas promessas, por sua presença. Por isso, amados, nós temos aqui nessa passagem uma lição tremenda, que um aparente fracasso pode ser o início de uma grande mudança nas nossas vidas. Foi uma noite ruim, mas que abriu portas para um novo amanhecer na presença de Jesus. Que assim seja na sua vida, que assim seja na sua família, assim como Pedro permitiu que Jesus entrasse, ministrasse, trabalhasse dentro da sua empresa, usasse um dos seus barcos, e depois também ouviu a palavra de Jesus e creu na promessa de Jesus. Que você possa fazer também, aí na sua casa, onde quer que você esteja nos ouvindo agora, você que vai nos ouvir no outro momento. Jesus quer ser o Senhor da sua vida, Jesus quer ser o centro da sua vida, e quando isso acontece, é maravilhoso.
Isso não significa que não vamos enfrentar dificuldades, mas significa que vamos passar com Ele. Ele vai conosco. Ele promete estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Quando nós obedecemos a sua palavra, não significa que, sendo obedientes, não vamos passar dificuldade. Vamos passar, mas em paz com o Senhor, né? Sabendo que estamos fazendo a sua vontade, agradando o seu coração. E temos o Espírito nos encorajando para continuarmos em frente, olhando para Jesus, o autor, consumador da nossa fé. Que o Senhor nos abençoe, que você possa experimentar esse novo tempo na sua vida. Pedro experimentou um novo tempo, não é? A partir do momento em que Jesus entra na sua vida, se torna o Senhor da sua vida, esse homem nunca mais foi o mesmo. E nós, semana passada, lemos um texto, já no final da sua caminhada, quando ele diz: ora, o Deus de toda a graça, né, que nos sustenta, depois de termos sofrido por um pouco, Ele há de nos aperfeiçoar, afirmar, fortalecer, fundamentar. A Ele seja a glória. O Deus que nos chamou à sua eterna glória em Cristo Jesus. O início foi aqui. Esse foi um dos primeiros momentos de Pedro, primeiros contatos de Pedro com Jesus. E ele foi até o final, né, transformado de glória em glória, como eu e você, num processo que se estabelece a partir do nosso novo nascimento, da nossa conversão, processo da santificação, até a glorificação. O Senhor é conosco, vai conosco, nos sustentando, nos guardando, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Vou fazer uma breve oração, depois nós vamos passar por um tempo aqui de gratidão e de intercessão também. Vamos orar juntos. Senhor, obrigado por Tua palavra, Senhor. Tua palavra nos enriquece, Tua palavra nos fortalece. A Tua presença faz toda a diferença nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor veio ter conosco, o Senhor veio ao nosso encontro, não fomos nós que demos o primeiro passo. A Tua palavra diz que nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor veio ao nosso encontro, Deus amado, através do Seu Filho perfeito, sem mácula, sem pecado, que pagou a nossa dívida, que deu a Sua vida por nós, que venceu a morte ao terceiro dia, que enviou o Espírito Santo, e esse mesmo Espírito nos convenceu, como convenceu a Pedro, de que ele era pecador, e nos convenceu de que somos pecadores, mas nos fez enxergar o que o Senhor fez em nosso lugar na cruz, e nos rendemos ao Teu amor, e nos tornamos Teus filhos pela fé. E agora, Senhor, temos a certeza de que o Senhor reina e governa as nossas vidas, governa as nossas famílias, o nosso trabalho, a profissão que Tu nos deste, o chamado de cada um, a vocação de cada um, Senhor, porque Tu és o Senhor das nossas vidas. Que o Senhor seja adorado. Obrigado, Senhor, pela diferença que o Senhor faz na nossa vida, pela paz que desfrutamos, mesmo na tormenta, mesmo na dificuldade. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pelas Tuas promessas, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém.